Quem nunca atendeu aí um paciente que chega, por exemplo, eu estava esses dias no pronto-socorro, o paciente chegou para mim queixando de uma dor de cabeça, principalmente na região da nuca, que tinha uma sensação de aperto, parecia um capacete, e que essa dor viera recorrente e que ocorria mais no final da tarde. Ele falou para mim, por exemplo, que ele estava muito estressado, porque na sessão dele entrou um chefe novo e o chefe quis mudar toda a rotina do serviço e em função disso ele vem se sentindo muito cansado. E aí, essa cefaleia é de que tipo? É isso que nós vamos discutir hoje. As cefaleias, elas são divididas em dois grandes grupos, igual nós vamos apresentar para vocês. 90% das pessoas no mundo vão ter dor de cabeça durante a vida, pelo menos uma vez. É muito raro alguém que nunca teve. 7% das consultas em um pronto-socorro, a queixa principal é cefaleia. Eu duvido que se você atendeu alguma vez no pronto-socorro, você nunca atendeu uma dor de cabeça, tá? E essa dor de cabeça ela pode trazer prejuízos econômicos muito sérios, principalmente a enxaqueca, porque ela inabilita a pessoa, porque ela piora as suas crises durante o próprio trabalho e acaba recorrendo a pronto-socorro, atestado, medicações e abre outros tipos de doença. A qualidade de vida do paciente muda bastante, daí a importância da gente diagnosticar de forma correta, ok? As cefaleias, elas estão diretamente relacionadas às condições de vida do paciente. Uma delas, por exemplo, a dieta e o modo de viver. Pratica ou não atividade física, por exemplo, tá? A enxaqueca, igual eu já disse, ela traz um custo social e financeiro muito grande e a gente tem que ter em mente que nós devemos adotar condutas adequadas, eficientes e acessíveis, acima de tudo. Etiologicamente, as cefaleias são divididas em dois grandes grupos, cefaleia primária e cefaleia secundária. A primária não tem dano cerebral, a secundária tem dano cerebral, ok? A classificação da primária, ela é muito conhecida de vocês. Elas são as mais comuns, graças a Deus, e elas podem ser divididas em tensional, migrânia ou enxaquecosa, em salvas, hemicraniana paroxística ou em outros tipos menos comuns. As principais são as três primeiras, né? Tensional, migrânia e a em salvas, ok? A mais comum de todas é a tensional, e também é óbvio, pelo dia a dia nosso, tá? A migrânia ou enxaqueca, ela é canseira, o paciente recorre muito ao pronto-socorro e ela é a segunda causa mais comum, tá bom? E a gente tem que saber diagnosticar corretamente para a gente não ficar rotulando o paciente de forma errônea. Aí nós vamos ter na classificação as cefaleias secundárias. As cefaleias secundárias são várias causas. Causa infecciosa é uma delas, ok? Nós temos as causas inflamatórias, nós temos as causas parasitárias, nós temos as causas traumáticas, vasculares, tumorais e metabólicas. Nós vamos falar disso mais à frente, tudo bem? O quadro clínico, ele é muito importante para a gente poder saber diferenciar a cefaleia primária de secundária, primeiro tema importante. Segundo, esse paciente tem uma cefaleia aguda, é recente o quadro, ou esse paciente tem uma cefaleia crônica? Porque a gente tem manejos distintos em cada situação. Então, sempre a gente tem que ficar atento durante a nossa evolução em relação a esses critérios. Por exemplo, a cefaleia aguda, ela é recorrente? Ela tem crises semelhantes ou não? As crises dela são emergentes, exemplo, diferentes. Isso é importante na evolução do paciente. Igual, por exemplo, uma enxaqueca, por exemplo, o paciente que tem enxaqueca crônica, a crise dele não é igual a que ele tinha há 10 anos atrás, tá? A cefaleia crônica, ela é crônica progressiva, tem 10 anos que eu tenho e ela mantém-se estável nesses últimos anos, ou ela está piorando ou apareceu algum dado novo. A cefaleia que dura, por exemplo, 15 dias por mês em 3 meses do ano, ou seja, 180 dias por ano eu tenho dor de cabeça, ela é chamada de crônica. Então a gente tem que ficar atento a esse detalhe. O paciente em 30 dias, em um mês, quantas crises o senhor está tendo? Eu estou tendo todo dia. Quanto tempo que o senhor está tendo isso? Tem 4 meses. Esse paciente tem uma cefaleia crônica.
Nesses 4 meses, a dor de cabeça do senhor, ela é igual ou ela está mudando? Ah, doutor, ela é sempre do mesmo jeito, ok? Então ela é não progressiva. Ah, não, doutor, ela vem piorando, então ela é uma cefaleia crônica progressiva. Entenderam aí como é que a gente classifica? Bem fácil, bem tranquilo. No quadro clínico e na sua evolução, lá da semiologia, a gente tem que aprender em relação aos sintomas, a localização, a característica, a aparência que o paciente vai passar, a duração de cada crise e os sintomas que podem estar associados. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo. A migrânia, por exemplo. A migrânia ela tem a localização unilateral. Então o paciente vai vir queixar. Doutor, eu estou com dor de cabeça desse lado de cá. A dor de cabeça começou aos pouquinhos, veio aumentando, ela pulsa, parece que tem lá dentro um coração. E é forte, doutor. E até às vezes me dá náusea, me dá vômito. A luz me incomoda, o barulho me incomoda e às vezes meu olho fica turvando, fica com cintilantes. Isso aí a gente chama de cefaleia com auras, tá? Essa cefaleia migrânia, ela tem duração entre 4 horas até 72 horas. Porque se passar de 72 horas, a gente já chama de estado migranoso. Isso é muito importante, principalmente para o tratamento. E o paciente sempre vai relatar que o ambiente interfere. O barulho do trabalho, o barulho de casa, a claridade que ele é submetido, o sol, a tela do computador, o zap, o celular, ok? Então isso aí é muito importante. Na cefaleia tensional, o paciente vai vir queixando igual o lado do texto. Lembra do texto que a gente falou no início? Aquele que eu atendi? Doutor, eu tô com dor de cabeça dos 2 lados, uma sensação de peso nas costas, pescoço duro, principalmente no final da tarde. Essa dor de cabeça ela é variável, tem dia que ela dói 2 horas, 3 horas, tem dia que ela dura 15 minutos, tá? E eu sinto a necessidade de descansar, tô muito cansado, estafado, tô estressado. Ah, você tem náusea? Não, e ele não tem nenhum sintoma associado. Então, essa é a cefaleia mais comum que nós vamos encontrar no dia a dia, no pronto-socorro, num colega, num amigo em casa, tá? A cefaleia em salvas, ela é unilateral também, ela acomete principalmente a região orbital e temporal. Esse paciente vai queixar de uma dor súbita, que vem aumentando de intensidade, uma dor contínua e bem lacinante, e que dura entre 30 minutos a 3 horas. Isso é muito importante, porque a hemicraniana paroxística ela dura menos de 30 minutos e tem características semelhantes à cefaleia em salvas. O paciente ele é ativo e que geralmente ele vai queixar que é só ele beber uma cervejinha, aparece esse quadro, inclusive dói tanto, ele fala que sai até lágrima de um lado só. O olho fica vermelho, o nariz entope e a grande sensibilidade ao álcool que esse paciente tem. Gente, é muito importante você saber esse quadro clínico, principalmente para a prova de residência, para o Revalida, para o seu dia a dia como médico, prova de concurso. Se cair cefaleia, a primeira coisa que eles vão explorar é qual tipo de cefaleia que é, ok? Quadro clínico das primárias, a enxaqueca, né? Tem um critério internacional publicado em 2004. Para eu classificar uma enxaqueca em migrânia, ela pode ser com ou sem áurea, ok? Então, o que é uma migrânia sem áurea? É aquela em que eu tenho 5 crises que preenchem os critérios abaixo. 5 crises. Primeiro critério, ela dura entre 4 e 72 horas, sem tratamento ou com tratamento ineficaz. Segundo critério, a cefaleia tem que ter pelo menos 2 das características que a gente já citou. Ela é de um lado só, pulsátil, de moderada a forte intensidade. Ok? E o terceiro critério que tem que aparecer, ou náusea ou vômito, ou náusea e vômito, ou fono e fotofobia junto. Tudo bem? E que eu não tenha a cefaleia atribuída a nenhum outro transtorno, porque senão eu posso pensar nas cefaleias secundárias. Tudo bem? Importante isso daí, hein, gente? Tem que saber, tá? E aí eu tenho enxaqueca ou migrânia com áurea, tá? O que é a áurea, gente? Nós vamos falar para vocês. A áurea são diversos sintomas associados à dor de cabeça, tá? Então, primeiro, pelo menos 2 crises que tenham os critérios abaixo. Lembra que a sem áurea são 5 crises. Pelo menos um dos sintomas de áurea sem paresia. Então, o
paciente vai queixar a dor de cabeça idêntica à migranosa sem aura, mas ele vai apresentar também sintomas visuais reversíveis, como luzes, linhas, manchas ou até mesmo perda da visão parcial, turvação. Sintomas sensitivos reversíveis, formigamento na face, na língua, no lábio, tá? Disfasia reversível, muito importante isso. E pelo menos 2 dos seguintes sintomas tem que estar dentro disso daí, que é o sintoma visual ou sensitivo unilateral, sintoma de áurea que desenvolve com mais de 5 minutos e ou diferentes sintomas desenvolvem em sucessão com mais de 5 minutos. Atenção! Esses sintomas têm que durar mais de 5 minutos e menos de 60 minutos. Então, por exemplo, uma disfasia ou uma perda visual que dura 2, 3 horas, gente, tem que pensar no AVC. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá? E a migrânia sem áurea, que tem a aura de 60 minutos antes ou 60 minutos após a cefaleia. Então, isso é muito importante. Quando o paciente chegar e você suspeitar de uma enxaqueca com áurea, às vezes existem os sinais premonitórios, né? Ele começa a ter alterações antes da dor de cabeça vir. Ou ele pode ter a dor de cabeça e depois da dor de cabeça aparecer a áurea. Então isso tudo é comum também, beleza? Então essa dica aí é muito importante. Os pacientes, ela dá dica que ela está vindo. Aí é um momento importante, você médico, orientar o paciente o seguinte: se a sua enxaqueca vem com sinais premonitórios, é o momento ideal para você fazer o uso da medicação abortiva. Você não espera ela nem vir. Quanto antes o paciente intervir, menor é a chance dele parar no pronto-socorro, ok? Complicações da migrânia ou da enxaqueca. Então, primeira complicação conhecida como estado migranoso, como a gente falou, é aquela cefaleia que dura mais de 72 horas. E aí ela tem intervalos livres inferiores a 12 horas, mas ela tem também náuseas, vômitos por várias horas seguidas. O paciente chega desidratado, por isso você vai ver lá na conduta lá na frente, um dos critérios pode ser a necessidade de internação e a hidratação endovenosa. O infarto migranoso é um ataque idêntico aos outros episódios, com sintomas de aura persistente por mais de 60 minutos e são associados a infartos demonstrados nos exames de neuroimagem. Esses 2 grupos de pacientes, gente, tem que encaminhar para um neurologista, tá? Ah, mas eu trabalho no PSF a 500 km da capital. Beleza, vamos tentar acompanhar ele e aí solicitar a ajuda da Secretaria Municipal de Saúde para estar encaminhando esse paciente pelo menos uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses lá na capital para poder ver. Mas você não vai deixar o paciente na mão, ok? E a migrânia crônica, que é o aumento da frequência das crises até tornarem-se diárias ou quase diárias. Ou seja, em um mês, por exemplo, ele teve 15 dias de dor de cabeça. Ou seja, durante 3 meses, se ele tiver 15 dias de dor de cabeça por mês, o que vai impactar em 180 dias ao ano, a gente considera isso como enxaqueca ou migrânia crônica. Ou conhecido como migrânia crônica, que aí a gente tem condutas distintas, principalmente o risco do abuso de analgésico que nós vamos falar. Então são fatores de risco para a cronificação. Primeiro, aquele paciente emocionalmente abatido. Rapidinho ele pega uma medicação e toma. Paciente estressado que não consegue desligar, que não consegue mudar o seu hábito de vida. Pacientes com doenças psiquiátricas, aquele paciente que tem uma hipocondria, o uso abusivo de analgésico, pode saber que essa cefaleia pode cronificar. E todo paciente com diagnóstico de cefaleia, você tem que falar para ele do risco da cronificação, ok? Cefaleia tensional é a mais comum, então temos que saber diagnosticar ela, já que ela é a mais comum, quase 80% da cefaleia que você vai atender na sua vida, ela é chamada de tensional. Então tem pelo menos 10 crises com os critérios B e D, 10 crises, então o paciente já teve 10 vezes dor de cabeça. Com o quê? Ele teve aí duração de 30 minutos a 7 dias, a dor, pelo menos 2 critérios, ela é em aperto ou pressão, não pulsátil, pulsátil é enxaqueca. Ela é de leve a moderada, a enxaqueca é de moderada a acentuada. Ela é bilateral, a enxaqueca é uni. E ela não piora com a atividade física. Ao contrário, a atividade física vai fazer a profilaxia dela, diminuir o estresse, o cansaço, tudo bem? E ele pode ter ausência de náuseas ou vômitos, mas em alguns casos também pode ter
somente um dos fotofobia e fonofobia, mas não é muito comum. Então, o principal da enxaqueca diferenciada atencional é unibilateral, tempo de duração e principalmente é a associação em relação à atividade física. A atencional ela tem uma proximidade com o final do dia, é o momento em que a pessoa está mais cansada, é onde ela vem. É outro dado que a gente dá aí para vocês, beleza? Temos que saber isso. A cefaleia em salvas, também conhecida cefaleia de Horton ou histamínica, ela para ocorrer ela tem que ter pelo menos 5 crises. O paciente teve 5 crises com dor intensa, unilateral, na região orbital, temporal, suborbitária, que dura de 15 minutos, 30 minutos até 180 minutos, se não tratada. Lembrar que a paroxística, né, que é a hemicraniana, ela dura até 15 minutos. A cefaleia com pelo menos um dos critérios, lacrimejamento ou injeção ou hiperemia conjuntival, congestão nasal e ou rinorreia ipsilateral, edema palpebral pode aparecer, sudorese frontal ou na face e miose até pitose, muito importante isso daí, tá? O paciente ele vai chegar para você referindo que a dor de cabeça acordou ele, que ele fica andando de um lado para o outro, ele fica agitado, que ele diz que é isso que melhora ele, porque ela dura aí de 15 minutos até 180 minutos, aí ela para, tá bom? Então, por isso que ele tem esse dado. Então, gravem isso, paciente que refere agitação ou inquietação, ou necessidade de estar andando para melhorar a dor, você já vai pensar em salvas, principalmente se tiver essas manifestações oculares e nasais que a gente citou, tá? A gente tem uma frequência de crises de 1 em dias alternados, ou até de 8 em 8 dias ela vem, e não é atribuído a nenhuma outra desordem para a gente descartar as secundárias. Beleza, gente? Cefaleias secundárias, olha só, alguns critérios são necessários para que eu considere ela. Então, o nome já fala, ela é secundária a alguma coisa, ou seja, elas têm que estar associada a alguma coisa. E essa cefaleia começou após essa alguma coisa acontecer. O paciente não tinha dor de cabeça, caiu de moto, TCE. Aí, ele começou a ter dor de cabeça a partir do TCE. Então, eu vou pensar numa cefaleia de que tipo? Secundária. Eu não vou ficar pensando em enxaqueca, no atencional. Beleza? Tranquilo? Então, isso é muito importante. Dentre as secundárias, nós temos os critérios também internacionais. Esse critério, qualquer cefaleia que preenche o critério C. O que é o critério C? É o critério que evidencia casualidade, que é o que eu falei, que é o alguma coisa. 2 dos seguintes critérios. Primeiro, a dor de cabeça desenvolveu-se em relação temporal com o que aconteceu, já falamos. E além disso, 1 ou 2 dos seguintes critérios. A cefaleia piorou em paralelo com a piora presumida da causa. A cefaleia melhorou significativamente com a melhora presumida da perturbação da causa. Eu tive um TCE, o TCE piorou e eu piorei a dor. Ou eu tive um TCE e à medida que ele foi melhorando, a minha dor foi melhorando. Isso é critério para cefaleia secundária. A cefaleia com característica típica de perturbação da causa. E existe outra evidência de casualidade, principalmente isso, tem que ter algo que causou. Tudo bem? Beleza? Então isso aí tá fácil, né? Aí um macetim, o famoso SNOOP, tá? Um macetim mnemônico para você gravar. O S de sistêmico são sinais sistêmicos, toxemia, rigidez de nuca, racho cutâneo, neoplasias, imunodeficiências e outros. Isso fala a favor de cefaleia secundária. O N de neurológico, déficit neurológico focal, edema de papila, convulsões associadas à cefaleia. O older, né, que é mais velhos, né, os mais antigos, mais para frente, né, então os idosos, por exemplo, aparecem com a cefaleia que não tinha. O onset, né, que é primeira vez, início, é o começo de início súbito, de uma vez começou e eu nunca tive isso. E o pattern, que é mudança de padrão, que é padrão da cefaleia, ok? Então isso é muito importante no diagnóstico das cefaleias. Então detalhe, o diagnóstico da primária é clínico, né? Você viu que é sinais e sintomas e mais o histórico do dia a dia do paciente. A secundária depende do tanto de fatores que a gente falou. Então se for traumática, por exemplo, uma lesão, que é um TCE, se for uma perturbação vascular, como um AVC,
se for uma substância que está trazendo dor de cabeça, como as medicações, ou até mesmo a privação de uma substância, certo? As infecções, como a sinusite comum, né, no pronto-socorro, cefaleia frontal, a perturbação de hemostasia, como as tromboses, a perturbação psiquiátrica, delírios, somatizações, a perturbação craniana, como o glaucoma agudo, são todos fatores que levam a suspeitar de uma cefaleia secundária, beleza? O tratamento, lógico, depende da causa e do tipo de cefaleia. Esse tratamento medicamentoso, ele tem o abortivo, nós temos ele profilático e nós temos ele o não medicamentoso. Tudo bem? Isso vai de acordo, volto a falar, com o tipo de cefaleia. Então, cefaleia tensional. O que eu faço na crise do pronto-socorro? Chegou lá aquele pacientinho que eu te falei lá no início, lembrou? Então, o que você vai fazer com ele? Dieta zero, paracetamol oral de 6 em 6 horas. Fica sentadinho aí. Doutor, você não vai fazer um remedinho na veia? Eu estava em casa, eu podia ter tomado. O que eu vim fazer aqui? Você vai explicar para ele. O risco de anafilaxia é muito maior quando eu uso medicação endovenosa. Ficou sentadinho, melhorou? Alta para casa. Ficou sentadinho, não melhorou com 1 hora? Posso associar, por exemplo, uma dipirona para ele. E para casa? Olha, seu João, o senhor vai tomar aqui a dipirona, associar uma cafeína junto, de 6 em 6 horas, se a dor de cabeça começar a voltar novamente. Beleza? Então isso aí foi o tratamento que você deu abortivo, na crise. Agora, seu João voltou de novo, ele está lá 10, 15, 20 vezes no ano voltando com você. Olha, seu João, o senhor já vai abrir uma úlcera, um problema renal usando esse tanto de medicação. Vamos fazer uma profilaxia? O que é profilaxia, doutor? Eu vou evitar a crise. Em vez de o senhor ter todo mês, o senhor vai ter agora, às vezes, uma vez ao ano. Não quer dizer que você vai ficar sem ter. Então, qual a droga de escolha? Antidepressivos. Um clássico, triciclos, que é a amitriptilina. Lembrar sempre de falar para o paciente, o uso de qualquer antidepressivo pode dar sintomas iniciais nos primeiros 3, 4 dias, tem que alertar. E o efeito dele bom ocorre a partir do 7º ao 10º dia que eu estou usando ele, ok? Então a amitriptilina 25 mg, vai tomar todo dia à noite, antes de dormir, ela vai melhorar o sono, porque pelo dia ela vai te dar sono, por no mínimo 2 meses, e ele vai voltar com você para a gente poder estar acompanhando a melhora ou não desse quadro, beleza? Ok. Tratamento não medicamentoso, tá com estresse? Vai pescar, é isso aí? Vamos pescar? Vamos. Lazer, atividade física, fora das crises. Tranquilizar o paciente que o que ele tem é benigno, não tem nada de perigoso. Evitar a cachaçada, bebida alcoólica, ressaca, controlar o estresse. Então são técnicas que você vai usar aí para poder evitar a tensão e o estresse do dia a dia. Tratamento da enxaqueca. Lembra que nós temos a enxaqueca com menos de 72 horas, que é a não migranosa maligna, vamos chamar assim, né? A enxaqueca clássica, que é menos de 72 horas, que não é o estado migranoso. Nesse caso, eu vou fazer o tratamento abortivo. Dieta zero, põe um sorinho e hidrato se ele estiver vomitando, uso o Dramin se ele tiver náusea e vou fazer aí uma dipirona EV de ataque. Melhorou em 1 hora? Melhorou. Alta para casa. Não melhorou? Cetoprofeno EV. Ah, Heitor, eu não tenho cetoprofeno aqui no PSF da minha cidade. Então você pode usar qualquer outro anti-inflamatório. Pode usar aí um tilatil, por exemplo, tá? Evitar os opioides. Passou 1 hora, não melhorou? Sumatriptano subcutâneo ou nasal. Pode repetir ele e em 2 horas avaliar. Não melhorou? Internou. Parecer para neurologia. Melhorou? Liberar o paciente, encaminhar para o ambulatório do neuro ou, se não tiver neuro na sua cidade, o seu. Tratamento do estado migranoso, que é a mais de 72 horas, que a gente falou. Cuidado, sempre encaminhar o neurologista, tá? Então, prescrição no PS. Tratamento da enxaqueca mais dexametasona EV. Então, você vai fazer lá hidratação, Dramin, dipirona, não melhorou. Cetoprofeno, não melhorou. Sumatriptano, não melhorou. Dexametasona, ok? Não melhorou. Posso usar a clorpromazina, tá? 0,1 a 0,25 mg por quilo IM. Uma ampola tem 25 mg em 5 ml. Cuidado com essa clorpromazina, hein? O paciente tem que permanecer deitado. Posso fazer até 3 vezes, senão ele faz mal súbito, tá? Então, deixar o paciente quietinho e pedir para aferir a PA de 30 em 30 minutos, porque esse paciente pode alterar a pressão por causa do uso da clorpromazina. Beleza? Melhorou, encaminhar o neuro. Não melhorou, interna e pedir avaliação neurológica.
Não prescrever opioide nunca nas crises de enxaqueca. Isso aumenta a incidência de vício à medicação e, consequentemente, o paciente vai chegar já pedindo Adolantina, Dimorf, para você poder estar fazendo, e você vai ficar numa situação difícil com esse paciente. Tratamento da enxaqueca. Tá em casa, começou a sentir a dor, tá vindo sinais e sintomas que ela tá vindo. O que você dá? Sumatriptano até de 2 em 2 horas para tirar da crise. No máximo, 8 comprimidos por dia. Nunca usar ele na gravidez, doença coronariana, insuficiência vascular periférica e no hipertenso grave, ok? Paciente tá tendo crises e mesmo eu usando abortivo, ele continua tendo crises frequentes e vindo ao pronto-socorro. Aí ele tem indicação da gente estar fazendo a profilaxia. Droga de primeira escolha, os antidepressivos triciclos em baixas doses, ou beta-bloqueadores, ou anticonvulsivantes. Imagina um paciente que está com depressão e está tomando outro tipo de medicação. Aventar a hipótese de trocar por um antidepressivo triciclo. Ou o paciente está com hipertensão e está usando o enalapril. Vamos tirar o enalapril e entrar com propanolol para ele, um atenolol. Propanolol é o que tem melhor resposta. Propanolol 40 mg, uma vez ao dia, por 2 meses, esse paciente aí vai ter. Ah, doutor, eu não sou hipertenso, o senhor está passando remédio para pressão, então eu tenho pressão alta? Não, você vai explicar para ele que o propanolol é uma medicação usada também para enxaqueca. O ideal é ele tomar sempre de estômago cheio para que não afete tanto a pressão dele se ele não for hipertenso. Mas é um excelente remédio para fazer a profilaxia da enxaqueca, tá? Não medicamentoso, diminuir os fatores que desencadeiam. Gente, álcool, principalmente vinho. Muito comum, mulher gosta de tomar um vinhozinho, no outro dia a crise vem. Chocolate, alimentos com tiramina, alimentos com cafeína, alimentos com aditivos alimentares com glutamato monossódico e aspartato, os DAITs, alguns medicamentos, estresse, o cansaço do dia a dia e até mudanças climáticas. São fatores que ele tem que tomar cuidado para evitar as crises de enxaqueca. Beleza? Tratamento da cefaleia em salvas. Abortivo. O paciente está em crise em casa ou chegou no pronto-socorro. Só no pronto-socorro vai ter jeito esse abortivo. Oxigênio 100% em máscara, sem recirculação, com fluxo de 10 a 12 litros por minuto, fluxo alto, durante 20 minutos. Ok? Lembrar que esse paciente aí tem que estar sentado, com o corpo encurvado para frente, segurando a máscara. Não deitado. Ou posso usar o sumatriptano subcutâneo ou nasal. Beleza? Intranasal. Os analgésicos comuns e os opioides não têm eficácia nesse grupo de pacientes, então é bom a gente evitar estar usando quando o diagnóstico é fechado, tratamento em salvas. Se o paciente tiver usado algum medicamento vasoconstritor, ou seja, ele é um hipertenso, um coronariopata, é bom você evitar o uso do sumatriptano, aí é usar somente o oxigênio a 100% em máscara. Beleza? E quanto ao tratamento não medicamentoso da cefaleia em salvas, Heitor? Ora, melhorou o quadro da dor, o paciente tem que ser orientado a evitar aquilo que desencadeia. Lembra lá? Cachaça, bebida alcoólica, não tem jeito. E aquelas substâncias com cheiro muito forte, perfumes, por exemplo, podem desencadear a crise. Tá bom? Ok. Agora, o que acontece com esses pacientes que têm as cefaleias crônicas? Vamos lembrar? Cefaleia crônica é aquela que ocorre como 15 dias durante 30 dias por 3 meses seguidos, ou seja, no mínimo 180 dias do ano ele tem crises. Então eu tenho um paciente crônico. Esse paciente, ele tem tendência a usar abusivamente analgésico. E aí esse paciente, ele começa a depender desse analgésico e às vezes esse analgésico não está fazendo mais efeito. Então esse paciente precisa ser tratado. Ele usa diversas medicações, ele usa os triptanos, os opioides, os derivados de ergotamina, o paracetamol. Aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, seu João, não é mais para tomar o remédio tal. No mínimo 30 dias, seu João. Nós temos que trocar. Vou trocar, vou tirar, mas eu vou passar mal. Não, eu vou tirar esse remédio que o senhor está usando, que o senhor está usando ele abusivamente, e vou entrar com outro. Aí você vai fazer as avaliações de acordo com o que você precisar, tá? Então, fixa a medicação, por exemplo, anti-inflamatório, dexametasona, triptanos, clopromazina. Máximo 2 dias você vai fazer isso. Tudo bem?
no caso da clorpromazina. E sempre encaminhar esse paciente para apoio psicológico, porque ele está fazendo uso abusivo de analgésico. E se detectar também o uso abusivo de opioides, tem que estar encaminhando até mesmo para o psiquiatra, beleza? O uso abusivo de analgésico, a gente pode fazer a profilaxia muito eficaz também com o verapamil, 360 a 480 miligramas diário. Então isso aí é o que a gente tinha para falar em cefaleias. Bom estudo, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até mais.